Programa Arte Urbana. Programa Arte Urbana. O grafite em São Paulo. Entre o cinza do concreto e o corre do dia a dia, nasce a arte que ocupa muros, vielas e avenidas. O grafite é voz, é protesto, é identidade transformada em cores. Aqui a cidade vira arte. Onda FM. Olá, eu sou Paulo Torres e está no ar o programa Arte Urbana, o grafite em São Paulo na Onda FM. E nesse 11º programa com o tema grafite e urbanismo, vamos falar sobre a integração da arte urbana em projetos arquitetônicos nos últimos anos. E para abordar o assunto, vamos entrevistar Nilton Bertoldo, mais conhecido como Nino, 28 anos, morador do Grajaú. Ele é gestor cultural pelo Sesc CPF 2025. E membro do Corre Coletivo de Educomunicação. Atua profissionalmente como artista visual, arte educador, grafiteiro e produtor cultural. Agora, com o repórter Kleber Souza. Programa Arte Urbana, o grafite em São Paulo. Onda FM. Boa, Nino. Obrigado aí por você ter topado participar do projeto com a gente. Você me falou que você cresceu no Grajaú, né? Sim. Certo. Como que esse território, né, influenciou aí pra sua formação como artista visual, grafiteiro? Pode crer, cara. Eu acho que todo mundo que é da área cultural, assim, mora no Grajaú, em algum momento teve contato de alguma forma, né? Com o hip hop, assim. O meu contato com o hip hop, ele começa através da dança break, né, que é um dos 4 elementos do hip hop. Aqui no meu bairro, eu jogava futebol com uma amiga e ela falou que ela dançava break numa igreja aqui perto. Aí eu conheci o break e tal, e aí comecei a crescer no break, comecei a evoluir, a molecada do bairro começou a me levar para alguns campeonatos, e aí dali você vai conhecendo outros elementos do hip hop, transforma em festa cultural e tal. E eu já tinha uma prática de desenho desde criança, assim, meu irmão a gente sempre desenhou e tal, então foi uma coisa que eu fui levando assim. Posteriormente fui aprofundando a pintura junto com a dança ali e tal, e aí eu conheci um programa Escola da Família e descobri que tinha uma galera que fazia grafite no meu bairro, que era uma coisa que eu queria fazer, mas eu não sabia como, porque eu não tinha material, eu era novo, eu tinha 14 anos. A partir dali fui adentrando essa prática, né, com a galera mais velha. Não fazia grafite com eles, mas ficava olhando assim e tal, eles fazendo, como que eles criavam, copiavam muita coisa, trocava ideia de quais eram os métodos dele, né? Na época eu fazia muita letra. E aí, posteriormente, eu conheci a galera de um coletivo aqui no bairro, que tava com um projeto fomentado pelo Programa Vai, né? E aí, acho que é importante até enfatizar a importância do Programa Vai, que é uma política pública, porque a maioria das pessoas que eu conheço que hoje trabalham na área cultural, de qualquer segmento, assim, ou passaram por alguma política pública de fomento a alguma atividade cultural, ou de estudo, assim, né? Como programa vocacional, o Instituto Criar e tal. Então, através do Programa Vai, eu conseguia acessar materiais para poder grafitar, conseguir autorização de escola, né? Às vezes você tá formalizado por um projeto, você consegue uma aprovação maior, a galera sente mais segurança no que você tá fazendo, mesmo quando você é novo. Então, o meu contato de fato com a prática do grafite se deu a partir de 2014, né? Ganhei umas latinhas de spray, fui testando aqui em casa, fui pegando confiança. Através desses projetos, durante 3 anos mais ou menos, a gente foi aprovado pelo Programa Vai, e a gente pintou muro escola, fez grafite na rua, foi convidado para evento, tô em céu, em vários outros lugares. Aí fui desenvolvendo mais individualmente, fui convidado para pintar na inauguração da Casa de Cultura de Parelheiros, né, na casa atual que tá lá. Participei de mês do hip hop, outros projetos voltados a grafite. Então esse é um pouco da minha trajetória no grafite. Bacana. E você também trabalha como arte educador, né? Sim, total. Certo. Trabalho como arte educador. Legal. Eu queria saber como que o seu trabalho dialoga aí, né, com o seu coletivo, que você faz parte, com grafite. Pode crer. Através até desses projetos que eu comentei agora, eu me descobri enquanto educador, assim, né? Eu acho que a maioria das pessoas que está no meio cultural, assim, principalmente no hip hop, ela vai descobrindo
que sabe dar aula até por uma questão financeira, né? E aí, posteriormente, me descobri enquanto educador. Atualmente, a minha atuação no grafite, ela é totalmente dentro da arte e educação. Hoje eu desenvolvo muito menos autonomamente, assim, de sair, pintar na rua. O trabalho atual está mais voltado à gestão de projetos e educação. Então, curto muito, ensinar uma técnica, ver a criança ou adolescente ou adulto desenvolvendo ali, né? Já dei inúmeras aulas aqui na Zona Sul, no Barragem, no Novo América, em Parelheiro, no Centro Cultural Grajaú, no Savila Rubi, e aí em outras zonas também. Já atuei durante 4 anos como educador cultural da Vila Prudente, educador de artes visuais também de grafite, né? E aí, acho que é um pouco isso, assim, o grafite, assim, me possibilitou me descobrir enquanto arte educador, assim, e atualmente eu tenho passado o que eu aprendi para outras pessoas. Bacana, Nino. Quando a gente fala de arte, né, principalmente a arte urbana, a gente fala aí sobre representatividade, pertencimento, né? Como que você avalia, né? Como que enxerga aí o grafite fortalecendo narrativas, né, dentro da cidade de São Paulo? Eu acho que o hip hop, ali falando de forma mais abrangente, ele criou uma narrativa de uma São Paulo, né? Porque eu acho que São Paulo seria totalmente outra se hoje não houvesse hip hop em São Paulo, saca? Seria uma cidade menos colorida, uma cidade menos interativa, menos interessante de ficar se olhando no trajeto que você pega para ir pro centro. Existem vários pontos hoje da cidade que foram e são ocupados pelo hip hop de várias formas. Qualquer dia da semana, às vezes, você tá na Zona Leste, tem uma oficina, você tá na Zona Sul, tem uma aula de breaking lá na CCM Hip Hop Sul, ou você cola aqui no Grajaú, tá tendo uma batalha de rima, aí final de semana lá em Santo Amaro, na cidade de Ademar, tá tendo um evento de grafite. Então acho que a cidade hoje em dia, né, a São Paulo, como a gente enxerga, ela foi muito perfilada desde os anos 80, o que a gente conhece hoje enquanto São Paulo, graças ao grafite, ao breaking, à discotecagem, aos DJs, aos MCs, e a todo mundo que construiu e lapidou esse movimento hip hop que a gente conhece hoje. E aí, falando sobre narrativas, né, eu acho que o hip hop, ele trabalha muito isso, né, essa questão da identidade, como você traduz quem você é e o que você gosta, o seu fundamento, né, da pessoa que você é, a sua identidade para o que você faz. Então, se você é do Nordeste, é DJ, você no meio do seu set você vai tocar uma música que você ouvia quando era criança. Eu acho que o hip hop é uma ferramenta poderosíssima, assim, de autoafirmação, e acho que tem tudo a ver com a identidade, tudo a ver com o individual no coletivo, saca? Acho que é isso. Certo, Nino. E só para eu entender, você é gestor cultural do Sesc também, né? Sim, eu sou gestor cultural pelo Sesc, já trabalhava em gestão de projetos. Ano passado passei no processo seletivo para prestar esse curso de gestão cultural, né? Foi um processo de março a novembro ali, onde a gente pesquisou, estudou, conheceu várias pessoas da rua, de diversos segmentos, né? Do SESI, do Sesc, da Secretaria Municipal de Cultura. A gente conheceu vários espaços culturais. Então, sim, eu sou formado gestor, né? Pelo curso de gestão cultural do Sesc, do Centro de Pesquisa e Formação lá da 24 de maio, mas já atuava antes enquanto gestor. Opa, Nino? Oi. Ah, tá, achei que tinha caído aqui. E aí, quais os desafios aí que você encontra, né? Você como arte educador, gestor cultural aí, quais os desafios que você encontra, né? Quando fala, né? Que a gente fala em levar a arte de rua para espaços, né? Para esses equipamentos culturais, institucionais. Pode crer. Bom, eu acho que falando um pouco sobre enquanto gestor, né? Eu acho que um dos problemas maiores, né? As dificuldades que a gente encontra de pôr as nossas ideias na rua e de pôr em prática as coisas que a gente pensa, as ideias que a gente imagina, eu acho que
uma delas é recurso, né, apoio. Eu acho que nem tudo precisa ser feito com recurso, eu acho que não precisa ser esse, tipo assim, só faz quando tem algum recurso, mas de uns tempos pra cá, assim, nas atuações enquanto coletivo, na atuação enquanto gestor, né, também já trabalhei enquanto gestor de alguns espaços culturais, atualmente tô em gestão de alguns projetos, mas a gente fica pensando como que a gente leva isso pra frente, né, como a gente consegue estar nessa constante de conseguir captar recursos para as nossas ideias, financiar nossos projetos. Acho que é um pouco isso, e aí é uma questão até mais ampla, né? Porque para você poder captar recursos, você depende de N políticas, você depende de tempo para pensar como que você capta isso, você precisa de equipe, e aí são outras coisas que são variantes, assim, são variáveis desse processo todo. Mas eu diria que a descentralização do recurso é um ponto importante, assim, saca? E eu falo isso porque, assim, a gente tá acostumado sempre a fazer tudo no se vira, pô, não tem grana, vamos fazer dessa forma, tal. E às vezes a gente se depara com pessoas que têm recurso e não entregam uma parada tão séria e tão qualitativa quanto a nossa, assim, saca? Maravilha, Nino. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem pros nossos ouvintes, né, um pouco aí da sua visão sobre a arte urbana, né, a arte nas ruas, né, um pouco dessa questão aí de políticas que você tem bastante conhecimento para falar com a gente, e depois, se você já puder emendar, né, como que as pessoas podem procurar o seu trabalho, onde te achar, né? Eu não quero só ver o trabalho dele pelas redes sociais, mas quero ver um trabalho dele pessoalmente ali, como que as pessoas podem te achar aí? Pode crer. Acho que a minha mensagem acho que eu falo sobre as crianças, assim, todo mundo aí conhece uma criança, tá perto, busque inserir essa criança em algum lugar que tenha uma aula de arte. Eu acho que isso traz um retorno gigantesco, assim, para o desenvolvimento. E não falo só sobre o grafite, não, que é o tema. Eu acho que você põe seu filho numa oficina de grafite ou de pintura, ela pode desenvolver a criatividade. Você pode pôr seu filho numa aula de percussão e ela vai desenvolver ali o sistema motor dela, né? A movimentação, o ouvido. Você vai pôr ela numa aula de percussão e ela vai estar tocando um ritmo na sua casa quando você for numa festa. O professor dela vai mostrar pra ela uma música, ela vai cantarolar em casa e você vai falar, pô, essa música você ouviu aonde, saca? E aí às vezes é uma música que você ouvia que seu pai cantava pra você, ou ouvia em casa. Eu acho que o contato com a arte, ela tem muito para entregar de potência para as crianças e adolescentes, assim. E eu acho que todo contato que a criança puder ter com estímulos artísticos, estímulos culturais, acho que isso volta para ela um tempo depois, e isso cria uma sociedade mais integrada, assim, com a cultura, né? Acho que é assim que a gente faz com que as crianças, com que os adultos do futuro vão aos museus e levem suas crianças, saca? Que eu acho que tem que começar do zero, assim, sabe? A gente discutia muito isso no curso de gestão cultural, né? Pô, é muito difícil construir público, né? A construção de público na cultura é um desafio e tal. Como que a gente faz isso? Como que a gente consegue fazer um adulto colar num sarau, se ele nunca foi? Se o rolê dele é assistir um futebol, como que a gente faz ele se interessar por isso? Pode ser que a gente consiga nesse meio tempo, enquanto ele é adulto, pode ser que a gente consiga acessar de alguma forma. Mas como que a gente faz isso como que a gente propõe isso e faz com que a pessoa não se sinta um estranho nesse lugar, assim, porque às vezes rola esse estranhamento, né? A pessoa às vezes não se sente pertencente, a pessoa fala, pô, vamos colar no museu, vamos no MASP. Se a criança já fez uma exposição em algum projeto, se ela já fez uma parada assim até na escola dela, fala, pô, vamos lá, a exposição é comigo mesmo, eu já fiz várias, vou lá ver o que tá rolando, saca? Acho que é isso, assim. E aí, falando sobre o meu trabalho, eu posto bem pouca coisa, Nino.arte nas redes sociais. Atualmente eu trabalho como gestor de projetos e também trabalho com escrita de projetos para políticas públicas, projetos de longa duração, gestão de projetos. Então, se você tem uma ideia, pô, tem um coletivo, quero fazer tal parada, ou tem uma instituição, trabalho, pô, tem uma ONG aqui, e aí a gente quer fazer tal coisa e não tem recurso para isso. Chama lá, vamos trocar uma ideia, vamos ver o que a gente pode ir construindo. Atualmente
Meu trabalho enquanto gestor tá em torno disso, assim. Então é um pouco isso. Segue os projetos aí dos quais eu faço parte também, o Corre Coletivo, Casa da Equativa, lá da Ilha do Bororé, Instagram, e segue lá que a gente vai movimentando. Show, Nino. Obrigado pela participação. Espero que a galera goste do nosso bate-papo. Até a próxima. Valeu, viu? É nóis, meu querido. Tamo junto. Valeu, Nino. Programa Arte Urbana, o grafite em São Paulo. Onda FM. Siga as nossas redes sociais. A página no Facebook é Rádio Onda FM 87.5 SP. O Instagram, Onda FM 87. O YouTube, Onda FM 87.5. E o TikTok, Onda FM 87. Continue ligado na Onda FM. E até o próximo programa. Programa Arte Urbana, o grafite em São Paulo. Entre o cinza do concreto e o corre do dia a dia, nasce a arte que ocupa muros, vielas e avenidas. O grafite é a voz, é protesto, é identidade transformada em cores. Aqui a cidade vira arte na Onda FM. Programa Arte Urbana, o grafite em São Paulo. Onda FM. Este projeto foi realizado com o apoio da 9ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a cidade de São Paulo, Secretaria Municipal da Cultura e Economia Criativa.